Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, para estarmos com os ponteiros alinhados, para estarmos atentos ao Cronos e ao Kairos de Deus, precisamos conhecer a sua palavra. Conhecer a sua palavra e conhecer Deus. Nós conhecemos Deus pela sua revelação na própria Escritura. E Deus se mostra a nós em toda a beleza do seu ser, em toda a grandeza do seu ser, que precisamos conhecer e mergulhar. Os atributos de Deus, as qualidades do seu caráter. E dentre os atributos de Deus, encontramos algo maravilhoso, que nos enche o coração de esperança, de alegria, de paz, que é a onipresença de Deus. Deus está, ao mesmo tempo, em toda parte. Ele está aqui comigo neste estúdio. Ele está aí com você em sua casa. Ele está em qualquer lugar do mundo. Ele está fora do planeta Terra. Ele está no universo. Ele é onipresente. Como assim? Podemos conhecer este Deus? Podemos entender este Deus? O que as Escrituras nos dizem? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto, pronto para ouvir a voz do Espírito Santo. Ele vai falar com você. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Nós vamos ver que o nosso Deus é tão maravilhoso. Este Deus fiel, este Deus que nos ama, este Deus que em todo tempo está conosco. Este Deus que é a razão do nosso viver. Este Deus que é onipresente. Onipresente. O Senhor, Ele está conosco. E o Senhor está agora em todo lugar, ao mesmo tempo. Ele é onipresente. Como nós podemos entender Deus? Como nós podemos ter este entendimento de quem é Deus e o que significa a sua onipresença? Nós vamos ver que Deus é Espírito. As Escrituras nos apresentam o ser de Deus separadamente do seu, não nos apresentam separadamente do seu caráter. Deus é o que Ele é. O seu caráter define a sua glória e a sua majestade. O seu caráter, seus atributos revelam a essência do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, sua justiça, sua bondade, sua fidelidade, sua santidade e tantas prerrogativas que podem ser transmitidas aos homens pela convivência com Ele. São os atributos comunicáveis de Deus. Mas Deus tem atributos incomunicáveis que só Ele tem como Deus. E um deles é a onipresença. É Deus estar presente em todo lugar. Nós aqui estamos. E a lei da ciência diz que um corpo não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. A gente só ocupa um lugar no espaço. Mas Deus está livre desse corpo físico e material, porque Deus é Espírito. Vamos ver então como Deus se revela nas Escrituras. Romanos capítulo 1, no versículo 20, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. O texto diz que os atributos de Deus, invisíveis, o seu poder e a sua divindade claramente se reconhecem. Estão bem claros diante dos nossos olhos. Não tem como fugir. Não tem como dizer, eu não podia conhecer Deus. Eu não podia saber quem é Deus. Eu me lembro que na época da Cortina de Ferro, lá na Rússia, quando o ateísmo totalmente pregado e
quem não cresce no ateísmo, e quem cresce em Jesus, e quem tivesse um Deus era perseguido, torturado, morto. Muitos irmãos nossos foram mortos na Rússia comunista. Então, um casal de escultores, eles estavam olhando a perfeição da mão humana, a perfeição dos dedos, como que nós podemos pegar um fio de cabelo, como a nossa mão tem força para arrojar parafusos, como nós temos força e delicadeza ao mesmo tempo. E eles disseram, olha, Deus não existe, mas quem bolou a mão humana está de parabéns. Quantas coisas podemos fazer com ela? Se ela foi planejada, foi por uma mente extremamente inteligente. Tudo que está aqui, se eu não creio que essa cadeira onde estou sentada não é obra do acaso, não apareceu, ela foi desenhada, ela foi confeccionada, ela foi planejada com detalhes e foi montada até chegar aqui. Como eu vou acreditar que eu mesmo, que uma árvore, que um fruto, que uma flor. Gente, não existe uma flor, não. Milhares de flores, milhares de seres vivos, milhares de insetos. O homem não consegue catalogar todos os animais que existem. É coisa demais. E os micro-organismos no plâncton do mar, por exemplo, microscópicos, quantos, que variedade. Quem fez? Obra do acaso? Impossível. Impossível. Então, Deus se revela. O homem é indesculpável. A história de Newton. Newton era um cientista cristão. A grande maioria dos cientistas do passado eram cristãos, tementes a Deus. Hoje o pessoal acha que ser cientista é ser ateu. Ser cientista é ser materialista, naturalista, é acreditar na teoria da evolução, é acreditar que o nada do nada fez tudo. Isso é impossível, é ilógico. Mas muitos querem dizer isso e debocham das Escrituras, escarnecem da palavra de Deus, escarnecem dos cristãos, mas eles têm muito mais fé de acreditar que as coisas apareceram e sem nenhuma comprovação científica. Newton, ele fez um modelo do sistema solar. A Terra no seu movimento de rotação e o seu movimento de translação ao redor do Sol e os planetas do sistema solar. E chamou um amigo dele, que era ateu, um grande amigo, para ver o que ele tinha feito. E o amigo disse, uau! Quem fez isso? Que coisa tremenda, que perfeição! Quem fez isso? E ele disse para o amigo, não, apareceu aí, apareceu aqui na minha casa. Falou, você está brincando, Newton? Claro que não apareceu. Claro que isso aí você fez ou alguém fez. Quem fez? Ele disse, olha, se uma réplica tão fajuta da realidade você não acredita que apareceu, como você vai acreditar que apareceu o original, o que está aí nos céus? Assim, então, há muitos que querem contestar a realidade da grandeza de Deus com uma ciência, falsa ciência, que não tem comprovação. Teoria da evolução, ela quer dizer que Deus não existe. Ela quer dizer que tudo é obra do acaso. E se Deus não existe, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso mudar a minha sexualidade, eu posso mudar o que eu quiser. Não tem céu, não tem inferno, não tem Deus. Então, eu faço o que eu quero, eu vivo como eu quero. É isso que estamos vendo nos nossos dias hoje. A falsa ciência ditando normas, ditando escolhas das pessoas no seu modo de viver. Mas nós sabemos que o nosso Deus está aí com todas as provas
da verdadeira ciência, mostrando que tudo que existe teve um plano, teve um designer inteligente, foi planejado, foi desenhado, foi construído, foi feito de uma maneira organizada e perfeita. Deus, Ele não somente sabe todas as coisas, se revela, mas Deus nos conhece. Ele conhece a mim e a você, porque Ele é onisciente. O Salmo 139, de 1 a 6, nós lemos assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a Tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Sobremodo elevado, não posso atingir. Deus está conosco e sabe tudo do nosso andar. Ele sabe como foi seu dia hoje. Ele sabe que você está pensando, com que você está preocupado e quais são seus planos para amanhã. Ele sabe. Ele é onisciente. Neste mesmo Salmo 139, de 7 a 12, nós lemos: Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te são escuras. As trevas e a luz para ti são a mesma coisa. Deus, Ele é onisciente e Ele está em toda parte. Deus conhece todas as coisas. Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele está em todo lugar. Deus já nos conhecia antes de nascer. Antes de você nascer, antes de você ter os seus olhos formados, suas mãos, os seus pés, você estava lá, aquele pequenino embrião, Deus já te via, Deus já te conhecia. O texto nos diz, no Salmo 139, de 13 a 18, pois Tu me formaste o meu interior. Tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Sabe, a palavra diz, para onde eu vou fugir? Não tem para onde fugir. Você não tem como escapar deste Deus tão grande, deste Deus tão maravilhoso que está em todo lugar. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam de Deus. É como as crianças que você brinca com eles de pique-esconde. E eles estão ali atrás da cortina, ou atrás da porta, ou agachadinhos atrás da poltrona, e com o coraçãozinho batendo. E você está vendo, é claro. Você vê os seus pezinhos, você vê as costinhas deles ali atrás do sofá, atrás da poltrona. E você finge que não está vendo e diz, onde está o Joãozinho? Onde está a Maria? Deus falou com Adão, onde está o Adão?
Onde está Eva? Onde você está? Deus olha para você e diz, onde está o Miguel? Onde está a Joana? Onde está? Claro que Ele sabe. Claro que Ele está vendo. Tudo que você fez, tudo que Adão fez, Eva fez, estava claro diante do Senhor. Ele sabe, porque Ele é onipresente. Deus é Espírito, Deus está presente em todo lugar. Não para nos encher de medo, ai, aquele olho de Deus, ai, aquele... Não, Ele está presente para dizer, eu cuido de você. Eu acompanho a sua vida. Eu sei tudo a seu respeito. Este Deus onipresente, este Deus que sabe todas as coisas, guiou a nação de Israel, guiou Jacó e se revelou a ele. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 35 a 39, nós lemos, a ti te foi mostrado, para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há, senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouvistes as palavras. Porquanto amou teus pais, escolheu a sua descendência depois deles, te tirou do Egito, Ele mesmo presente com a sua grande força, para lançar de diante de ti as nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar herança, como hoje se vê. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus, acima no céu e embaixo na terra, nenhum outro há. Ele foi presente com seu povo, Ele esteve com seu povo em todo o tempo, acompanhando, vendo, confirmando ou exortando. Deus não nos deixa, Deus não nos abandona, Ele está conosco em todo o tempo. Nós vamos ver sobre a imanência de Deus. Nós somos finitos, limitados ao tempo, ao espaço, por isso não podemos compreender a eternidade de Deus e o ser infinito e ilimitado que Deus é. Podemos dizer que Deus é Espírito, puro, pessoal, Espírito infinito, com todas as prerrogativas de santidade e dos atributos perfeitos do seu ser. A gente entende por imanência de Deus o fato dele estar presente em toda a criação, ou seja, a criação está contida nele. Tudo que foi criado não está dissociado de Deus, mas ele está em toda parte e em todos os lugares. Deus está em toda parte. Nós podemos dizer que toda a criação, este universo tão grande, tão majestoso, tão imenso, cabe em Deus e não cabe na plenitude de Deus, não, num pedacinho de Deus, numa partezinha de Deus, porque Ele é muito maior do que tudo que Ele criou. Então Deus está presente, tudo, a imanência de Deus, tudo está dentro de Deus. Ou Deus envolve toda a criação, não tem nada fora dele. Ele está presente em toda a criação. E Ele está presente aqui agora, comigo e com você. Não só presente olhando, não só presente nos vendo, mas presente nos perscrutando, nos amando, nos ensinando, falando ao nosso coração. A palavra de Deus nos diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Provérbios 15:3 diz, os olhos do Senhor estão em todo lugar, a contemplar os maus e os bons. Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, você não esconde nada de Deus.
A presença do Senhor enche a terra e os céus. Isaías 66, 1 e 2 nos diz: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem eu olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Deus vê um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que reconhece quem Deus é. Este Deus onipresente, este Deus todo-poderoso. Em Deus nós vivemos e existimos. Vivemos, nos movemos e existimos. Paulo disse isso na sua mensagem aos atenienses, lá no Areópago, em Atos 17, 24 a 28. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Bem que não está longe de cada um de vós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele somos também geração. Aqui a palavra está dizendo isso. Deus, nele, Ele está aí agora com você. Ele está falando ao seu coração. Ele fala lá no nosso espírito. Deus, Ele não está longe, eu não tenho de correr e ir atrás. Onde eu vou encontrar Deus? Aí juntinho de você. Ele fez o mundo, Ele fez tudo. É Ele que dá vida. É interessante que diz que de um só Ele fez toda a raça humana. Hoje nós vemos o pessoal falando de movimento, de racismo, de tal. Sabia que nós não temos 3 raças ou 4 raças, preto, branco, amarelo? Não, nós temos uma raça, a raça humana. Todos nós somos da raça humana. Agora, não tem ninguém preto, não tem ninguém branco. Se branco tiver branco, está morto. Amarelo está doente. Como alguém já disse, né? Lá o doutor Adalto Lourenço fala, nós somos apenas tons de marrom. Porque Adão, o primeiro criado, tinha essa cor bronze que todo mundo quer ter. E de Adão e Eva vieram todos os outros. Mas raça é só uma, não tem raça negra, raça branca, raça amarela, é raça humana. O Senhor nos fez homens e nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Na presença do Senhor nós não somos abalados. O Salmo 16, 8 e 9 nos dizem: o Senhor tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Quando o Senhor está aqui à nossa direita, não somos abalados, não somos. Eu estou passando pelo processo do luto, não é? De meu esposo estar lá com o Senhor. E 52 anos de casados, muita amizade, muito amor, muito carinho, muita parceria, muito companheirismo. Não é fácil, mas o que acontece? O nosso coração, a presença do Senhor, o Espírito Santo em nós nos trazem paz. Não nos deixa perder a alegria da salvação, a alegria da sua presença, porque Deus está conosco. E a gente compreende a vontade dEle e sabemos que, muito em breve, estaremos todos juntos. Milhares de milhares, milhões de filhos de Deus reunidos em sua presença para adorá-lo
verdadeiramente. Deus está perto dos quebrantados de coração, daqueles que reconhecem quem é Deus. Salmo 34, verso 18 nos diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Deus está perto, perto, perto é pertinho, perto é falando ao nosso coração. Ele está perto de quem tem o coração quebrantado. Quebrantado é quebrado. Quebrantado ou quebrado é o coração que se abre para Deus e reconhece: Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Isto é um coração quebrantado. Nós podemos ver o cuidado constante e presente do Senhor. No Salmo 23, de 1 a 5, nós lemos: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto às águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Este salmo nos fala da doce presença do Senhor. O pastor não abandona as ovelhas. O pastor acompanha as ovelhas em todo tempo, quando elas vão para o pasto, quando elas vão beber água, quando elas vão ser tosquiadas, quando é neve, quando é frio, quando é calor. O pastor está ali acompanhando as suas ovelhas. O Senhor é Jeová Roi, é meu pastor. Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Ele cuida de nós. Ele sabe aquilo que nós precisamos e o dia de amanhã Ele já preparou. Nós nem sabemos o que vai acontecer amanhã, mas Ele sabe. E Ele prepara, e Ele cuida de nós. Como o pastor cuida das ovelhas, da sua alimentação, da sua água, do seu repouso, da sua proteção, aqui e por toda a eternidade. Deus cuida de mim, cuidou na minha infância, cuidou na minha juventude, cuidou na minha vida adulta e tem cuidado de mim até hoje. E Ele já prepara para mim o meu futuro, não só aqui na terra, como lá nos céus. Você conhece o Senhor? Já entregou sua vida a Ele e o Senhor é o seu pastor? Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo assim: Senhor, eu creio em Ti. Entrego a Ti a minha vida e o meu coração. Lava-me, limpa-me. Que a minha vida seja totalmente Tua, que o Senhor me encha com Teu Espírito Santo, com a Tua graça, com o Teu perdão, com o Teu amor. Te entrego, Senhor, tudo que sou e tudo que tenho. Quero ser inteiramente Teu, hoje e para sempre. Recebe-me. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí, que você possa ter essa compreensão de que temos um Deus onipresente, que nunca abandona você. Está à sua direita, à sua esquerda, à frente, atrás e sobre nós coloca a sua mão e habita dentro de nós pelo seu Espírito Santo. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro aqui na Rede Super, compartilhando com você a palavra de Deus, alinhando os ponteiros. Até lá.